Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O valor de uma vida dedicada a Deus. Se você tivesse que olhar para a sua caminhada com Deus, poderia dizer que viveu para cumprir o propósito que Ele lhe confiou? Nosso texto hoje está em Atos, capítulo 20, e nos apresenta um dos discursos emocionantes do apóstolo Paulo. Sabendo que ele enfrentaria grandes desafios, ele faz um apelo aos líderes da igreja para que permaneçam fiéis ao evangelho e cuidem do rebanho de Deus. E esse capítulo nos ensina sobre perseverança, sobre serviço, responsabilidade e fidelidade até o fim. Vamos à leitura? Peguei a sua Bíblia, abra em Atos, capítulo é o 20, e a gente pode perceber que o texto que eu leio aqui pode ser diferente do seu. Eu leio em uma versão que pode ser diferente da sua versão, mas o contexto é o mesmo. Vamos à leitura? Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontramos em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia do Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo
publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Contexto é que, após Paulo fortalecer várias igrejas durante a sua terceira viagem, Paulo inicia uma viagem de retorno a Jerusalém. Em Troade acontece o milagre que nós começamos relatando lá no início, quando ele prega durante toda a noite e o jovem Tíquico cai durante essa longa pregação de Paulo. Mais adiante também, em Mileto, Paulo reúne os presbíteros da igreja de Éfeso para um discurso de despedida cheio de amor, de humildade, de exortação. Ele sabe que talvez nunca mais ele verá aqueles irmãos, mas ele deixa princípios que continuam sendo fundamentais para a igreja. E ele sempre traz essa palavra: persevere, mesmo quando o caminho for difícil. E ele continua fortalecendo a igreja, porque ele sabe que virá perseguições e dificuldades, porque a nossa caminhada cristã, ela exige perseverança. As dificuldades não significam que Deus nos abandonou, mas que ele continua nos fortalecendo para cumprir a sua vontade. A palavra de Deus, ela traz vida. Durante toda a reunião, ali, Eutico adormeceu, caiu da janela, morreu, mas Paulo vai lá, abraça ele, traz ele de volta à vida, pela graça de Deus. A palavra de Deus, ela continua trazendo vida, esperança, restauração para aqueles que se aproximam do Senhor. E nesse lugar também é uma lição para nós aprendermos com ele, é servir e servir com humildade. Ele relembra seu ministério entre os irmãos, que ele serviu a todos com humildade, lágrimas, perseverança. Servir a Deus não é buscar reconhecimento,
mas é amar as pessoas e permanecer fiel ao chamado que você recebeu. E o propósito maior é que há conforto em Cristo, né? O propósito nosso aqui na Terra é o maior do que eu buscar conforto aqui, mas é saber que lá eu terei um conforto em Cristo. Mesmo sabendo que ele enfrentaria prisões, sofrimentos, que ele passaria por lugares muito desafiadores, ele fala: não me importa, nem considero a minha vida como algum valor. E ele diz assim, ó, se eu tão somente terminar a minha carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, já está ótimo. Então, quem vive para Cristo aprende que cumprir o propósito de Deus vale muito mais do que ficar buscando conforto aqui na terra, porque não teremos, não mesmo. Cuidar das pessoas é uma responsabilidade espiritual. Cuidem de vocês, ele falou. Cuidem de vocês, cuidem do rebanho, porque o Senhor colocou vocês como bispos sobre esse rebanho. Então, cuide deles. Cuidar de pessoas no nosso caminho com amor, com responsabilidade e fidelidade. Há mais facilidade em servir, em dar, do que receber. Essas são as palavras que estão ali. Há mais felicidade em dar do que receber. Uma vida generosa revela um coração semelhante ao de Cristo. Servir, ajudar, compartilhar, fazem parte do nosso discipulado. Como que eu aplico isso no meu dia a dia? Como você aplica no seu dia a dia? Permanecer firme, mesmo diante dos desafios. Faça da palavra de Deus um fundamento para a sua vida. Sirva com humildade, com amor. Priorize o propósito de Deus acima dos seus interesses e cuide das pessoas que Deus confiou a você. Viva uma vida generosa, dedicada ao reino de Deus. Atos mostra que uma vida dedicada a Deus deixa marcas eternas. E Paulo não foi lembrado por sua posição, mas por sua fidelidade, seu amor pelas pessoas, sua obediência ao Senhor. Que eu e você possamos viver uma vida de forma que, ao final da nossa caminhada, possamos dizer que permanecemos fiéis ao chamado de Deus. Que possamos viver a mesma convicção de Paulo, cumprir o propósito de Deus com alegria, felicidade, amor. Vejo você no próximo momento de leitura da Palavra de Deus. Até lá.